Deixa eu começar com uma citação de um livro muito importante, escrito por um escritor russo, Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski. Um livro bem interessante chamado Crime e Castigo. Ela apenas soergueu de leve o braço esquerdo livre, nem de longe até o rosto, e o esticou devagarinho na direção dele como se o afastasse. Mas o golpe foi direto no crânio, de lâmina, e de uma só vez abriu toda a parte superior da testa, chegando quase às têmporas. E ela desabou. Raskolnikov estava quase desnorteado. Agarrou-lhe a trouxa, largou-a e correu para ante a sala. O pavor se apoderava dele cada vez mais, principalmente depois desse segundo assassinato totalmente inesperado. É assim que Dostoiévski descreve a cena do segundo assassinato inesperado de Raskolnikov, o protagonista de Crime e Castigo. Numa outra passagem bastante curiosa de um livro, de um ensaio escrito por Karl Jaspers, foi o primeiro ensaio, diga-se de passagem aqui, o primeiro ensaio produzido por um filósofo alemão logo depois dos eventos da Segunda Guerra Mundial. Então ele faz uma espécie de autocrítica daquilo que os alemães, em especial os nazistas, tinham de alguma forma feito com relação à humanidade, sobretudo por conta da perseguição aos judeus, né? Então esse livro chama-se A Questão da Culpa. Ele faz uma análise da Alemanha e o nazismo, e lá pelas tantas ele diz algo que tem muito a ver com o que a gente acabou de observar do Dostoiévski. Ele diz assim: há algo insolúvel na existência humana que sempre obriga a se chegar a uma decisão com o uso de violência. O que explica a violência? O que explica essa força que coloca os seres humanos em decisões as mais violentas, as mais brutas, as mais inexplicáveis? Em outras palavras, de onde vem essa força destruidora, esse vulcão, esse ímpeto de destruição que parece entrar em erupção constantemente quando nós, diante das mais diversas circunstâncias, não nos controlamos o suficiente e, sem freio nenhum para nossa maldade, simplesmente damos vazão a ela? A nossa reflexão de hoje é sobre o mal. Mas não é só sobre esse mal. Não é só sobre o mal que os filósofos chamam de mal moral, esse mal que surge dessa força incontrolável, essa violência que Karl Jaspers diz que é insolúvel. Ela está dentro de nós. A pergunta não é como a gente elimina, a pergunta é o que a gente faz com ela, já que a gente não tem como destruí-la. Mas não é só esse mal moral que se explica por essa força vulcânica dentro do ser humano, mas o mal natural. Catástrofes como, por exemplo, terremotos, como, por exemplo, maremotos, ou como uma pandemia, o caso que estamos, inclusive, vivendo nos nossos últimos dias. Males que não conseguimos explicar com base numa teoria da liberdade humana, por exemplo, como alguns, para tentar resolver o problema do mal moral, acabam reduzindo o mal, o problema do mal, a uma questão meramente moral, e aí colocam a solução para o problema do mal pelo viés da teoria da liberdade humana. Mas a teoria da liberdade humana, ela responde às indagações feitas a partir do problema referente ao mal moral. Mas como explicar, pela teoria da liberdade humana, males incontroláveis, como, por exemplo, uma tempestade, como, por exemplo, um chão que se abre, como, por exemplo, uma pandemia? Como a gente explica esses males que não são decorrentes da liberdade humana ou do uso da liberdade humana, ou daquilo que se convencionou chamar a liberdade humana?
Parece que o problema do mal, seja ele natural, seja ele moral, como os filósofos costumam dizer, o mal é sempre aquilo que Bavinck chamou de o peso, o fardo mais pesado que o ser humano tem de carregar até o último fôlego de sua vida. A pergunta é por quê? Essa questão que envolve o problema do mal é uma questão que, a meu ver, ela é uma das mais importantes. E se você já leu esse livro, eu espero que você já tenha lido, você vai descobrir que o capítulo que eu dedico um trabalho sobre a questão do mal é o capítulo de número 3, o capítulo que a gente deu o nome de O Deus Humilhado. E nesse capítulo nós dedicamos boa parte dos nossos esforços intelectuais para lidar com a questão do problema do mal. Se você simplesmente, visualmente, abrir o livro, você vai ver que todos os capítulos, exceto este capítulo, todos os demais têm o mesmo padrão, a mesma quantidade bem aproximada de páginas. Mas o terceiro capítulo, que trata do problema do mal, ele é o dobro do tamanho dos outros capítulos. Ele fica exatamente no centro do livro. E eu coloquei o problema do mal no centro do livro, não foi à toa. Existe uma questão não só lógica, mas uma questão também estética na colocação do problema do mal no meio do livro e não nomeando o problema do mal como problema do mal, mas nomeando o problema do mal a partir do viés teológico do Deus humilhado. Há muita coisa para ser dita aqui e eu vou apenas priorizar aqueles pontos importantes para a nossa discussão, principalmente para a nossa interação com perguntas e respostas daqui a pouco. Mas algumas coisas eu gostaria de dizer. Primeiro, por que eu dei tanta atenção ao problema do mal? Porque eu entendo que de todos os problemas que são levantados filosoficamente para os cristãos lidarem, mesmo problemas como a fé e a ciência, a questão da relação entre o cristianismo e cultura, cristianismo e arte, cristianismo e cinema, cristianismo e mundo dos negócios, cristianismo e etc. As várias interfaces de diálogo da visão cristã de mundo com a realidade que nos cerca, eu acho que de todos os pontos e as questões que são levantadas e que colocam os cristãos numa espécie de tribunal, de inquirição, inclusive, no sentido de dar as razões da sua fé e da plausibilidade da sua fé, gira em torno, quase que basicamente, acerca da questão do mal. A questão do mal sempre foi formulada, o problema do mal sempre foi formulado, pelo menos a gente aprende isso com Lactâncio, que é quem recupera de Epicuro, grande filósofo, que deu o nome da escola epicurista, e que formulou pela primeira vez do ponto de vista formal o problema do mal, entendendo-se da seguinte forma: se o mal existe, então Deus não pode ser todo bondoso e todo poderoso ao mesmo tempo. Então, as três afirmações elas não podem ser constituídas num conjunto de afirmações ao mesmo tempo. Porque ou Deus é todo poderoso, e o mal existindo, ele não seria todo bondoso, porque, sendo todo poderoso, ele venceria o mal. Mas se ele é todo poderoso e ele não vence o mal, então ele não pode ser um Deus bom, ele seria, portanto, um Deus mau. Ou o contrário, se Deus é todo bondoso e o mal existe, é lógico que ele, nessa perspectiva, não poderia ser bom, não poderia ser todo poderoso, porque ele, sendo bondoso e tendo todo o poder, ele simplesmente destruiria o mal. No entanto, se existe o mal e ele não é nem todo bondoso nem todo poderoso, ele é um Deus fraco e um Deus mau. Ninguém poderia adorar um Deus assim. Então sobraria apenas uma quarta alternativa, que é justamente a alternativa que os cristãos defendem, de que Deus é todo poderoso, Deus é todo bondoso, mas se o mal existe, como explicar essas três afirmações ao mesmo tempo? Então, diante da racionalidade, o problema do mal se apresenta como um falso dilema. E aqui eu queria explicitar a fonte principal dessa discussão no livro,
que é Deus, a Liberdade e o Mal, do Alvin Plantinga. Esse livro me ajudou muito, eu acho que é um clássico já na discussão sobre o problema do mal. Não tem como a gente entrar nessa discussão sem lidar com as questões que o Plantinga levantou aqui. Por incrível que pareça, se você já folheou esse livro, você provavelmente vai enfrentar dificuldades, porque é um livro denso, mas ao mesmo tempo é de uma clareza. O problema é complexo, não tem jeito, não tem como você lidar com um problema lógico do mal e achar que o problema lógico do mal é um problema simples de se resolver. Não, não é, ele tem a sua complexidade, mas o Plantinga fez questão de oferecer pra gente um trabalho extremamente claro, preciso, e nesse pequeno tratado ele apresentou uma distinção que nos ajudou muito. E eu vou explicar essa distinção para mostrar o porquê que nos ajudou muito. Ele ofereceu duas alternativas para lidar com o problema do mal. Uma alternativa seria a alternativa, digamos assim, pastoral, e a outra alternativa, o tratamento lógico, digamos assim. O tratamento lógico e filosófico é aquele que vai tentar analisar o problema do mal e mostrar se, do ponto de vista lógico, o problema do mal reflete um dilema real ou um falso dilema. E se é um falso dilema, então os cristãos têm aval lógico para acreditar no Deus Todo-Poderoso, Todo-Bondoso e a despeito da existência do mal. No entanto, existe uma outra abordagem, que é a abordagem pastoral sobre o problema do mal, que não tem a ver necessariamente com a questão lógica, racional que envolve o problema do mal, mas tem a ver com a nossa apreciação do problema do mal. E aqui eu preciso abrir uma nota de rodapé bem rápida para dizer exatamente o quê. O problema do mal para nós, do ponto de vista emocional, do ponto de vista do sentimento, ele não pode ser desprezado, principalmente porque Deus é tratado e deve ser tratado, obviamente, pela doutrina cristã, porque a gente está falando aqui, obviamente, no contexto cristão, de um dogma cristão. Deus é tratado como uma pessoa. E por ser tratado como uma pessoa e não como um primeiro motor imóvel, por exemplo, uma máquina, uma força, uma causa que simplesmente é impessoal, essa questão simplesmente não faria o menor sentido. Simplesmente somos o resultado de uma série de cadeias de causas e efeitos e ponto final. Mas não é esse o caso. Os cristãos não acreditam nisso. Os cristãos acreditam que o mundo, ele sequer é causado por Deus. Os cristãos são explícitos em dizer que Deus é o Criador. Isso imprime mais do que Deus como causa. Existe intencionalidade, existe provisão, existe direcionamento, existe uma dimensão estética, mais do ponto de vista do sentimento do que do ponto de vista da beleza, por exemplo. Então, quando você abre lá a Crítica da Razão Pura do Kant, você vai ver que em primeira parte ele vai se dedicar às questões racionais, depois ele vai se dedicar às questões estéticas. Estético ali não tem a ver com o que ele vai tratar, por exemplo, na Crítica da Faculdade do Juízo, que ele vai tratar do juízo do gosto, da estética, do que é belo. Ali ele está falando do estético enquanto aistesis. Aistesis no grego é sentimento, aquilo que tem a ver com a sensação, com as nossas capacidades sensoriais. Então, voltando aqui, nesse aspecto do problema do mal, a questão lógica, ela vai jogar um papel fundamental para Plantinga, mas a questão pastoral ele vai dizer o seguinte, é um problema emocional, e como a gente trata Deus como uma pessoa, a nossa discussão não vai ser sobre a racionalidade ou não do problema do mal. A nossa discussão vai ser sobre as motivações. Por que Deus permite que a gente passe por situações tão adversas? E o que é mais complicado para a gente ver hoje, num ambiente tão secularizado que a gente está, e com pastores muito influenciados pelo secularismo, sequer o problema de Deus já está aparecendo. Antigamente, há uns 5, 10 anos atrás, a gente via aí uns pastores que tinham, parece que um pezinho ainda no dogma cristão, porque tentavam pelo menos sustentar a doutrina do Deus amoroso, ainda que abrindo mão da doutrina do Deus todo-poderoso. Então acontecia uma catástrofe, como por exemplo uma tsunami, eles já questionavam, será que Deus é todo-poderoso? Será que Deus é todo-onipotente? Hoje, a gente está diante de uma pandemia e as questões teológicas simplesmente importam para esses pastores ou para esses pensadores. As questões se reduziram a simplesmente posições são posições políticas, são simplesmente questões da ordem política, e o mal já não é mais tratado com a sua densidade teológica, que é o que a gente tenta recuperar nesse capítulo, mostrando que de um lado Plantinga vai dar pra gente uma solução, digamos assim, ou uma solução não, mas ele vai apresentar pra gente uma refutação
daquele argumento que diz que os cristãos não teriam aval lógico para acreditar no seu Deus, que é todo-poderoso e amoroso, justamente por causa da existência do mal. Uma vez que num conjunto de afirmações, Deus todo-poderoso, Deus todo-amoroso e o mal existe, entrariam em contradição. Então o que Plantinga vai mostrar é que não há contradição nenhuma nesses termos, que a contradição do ponto de vista que é dada por um ateu, por exemplo, que de alguma forma tenta mostrar que o problema do mal apresenta um dilema, é na verdade um falso dilema. Uma contradição é sempre quando uma afirmação ela nega a si mesma. Por exemplo, eu não estou aqui. Por exemplo, eu acabei de entrar em contradição, porque eu estou aqui e ao mesmo tempo estou afirmando que eu não estou aqui. Então a contradição é a negação e a afirmação daquilo que foi posto. Imagine que não há nenhuma contradição nessas três frases. Deus é todo-poderoso, Deus é todo-amoroso e o mal existe. Então, do ponto de vista lógico, Plantinga vai mostrar com muita facilidade que não existe contradição nisso. Que o cristão não é irracional por acreditar que Deus é todo-poderoso, todo-bondoso e de que o mal existe. Então, onde está o problema? O problema está do outro lado, que é o ponto que o Plantinga não quer tratar neste livro. Plantinga diz, eu estou só preocupado com o problema lógico do mal. E ele deixou o problema pastoral para outras pessoas, como, por exemplo, pastores envolvidos com pessoas que estão enfrentando dilemas por conta dos males que elas sofrem. Então os pastores precisam, de alguma forma, encontrar um argumento pastoral para o problema do mal. E o que eu ofereci nesse livro, no capítulo 3, tinha como principal objetivo um argumento pastoral para o problema do mal. Óbvio que eu não vou repisar aquilo que o Plantinga já fez. O Plantinga já fez e fez muito bem. E não tinha como, absolutamente não tem o que acrescentar ao que ele já fez. Mas do ponto de vista pastoral, nós enxergamos que há uma dificuldade hoje. Então muitos cristãos acham, inclusive, que para lidar com o problema do mal, pessoas que estão sofrendo por causa das tragédias, se você explicar o dilema do mal e dizer que do ponto de vista lógico não há nenhuma contradição, elas estariam cumprindo a missão delas. Elas estariam cumprindo uma apologética cristã, oferecendo apenas a plausibilidade lógica de elas continuarem crendo no Deus Todo-Poderoso e Todo-Amoroso a despeito do problema do mal. Só que quando as pessoas estão sob tragédia, sob a influência do mal, a primeira coisa que some da mente delas é exatamente esse conjunto de crenças. Elas parecem que são atravessadas por dúvidas, elas são atravessadas por insegurança. E é aí que nós, muitas vezes, perdemos a mão porque queremos oferecer argumentos lógicos, quando, na verdade, precisaríamos oferecer argumentos pastorais. Daí a ideia de uma apologética pastoral, uma apologética que visa tratar não a questão lógica do problema do mal, mas a questão emocional. O que eu faço quando eu sinto que Deus me abandonou? O que eu faço quando eu sinto que minhas orações não são atendidas por Deus? Pior, o que eu faço se todas as vezes que eu oro eu imagino Deus como o meu maior inimigo, como aquele que não quer a minha felicidade, que não quer o meu bem e que vive 24 horas pensando 1000 maneiras de me destruir? A apologética pastoral, ela não vai abrir mão da racionalidade, mas ela vai lidar com uma questão relacionada ao mistério. E aqui o mistério ele é importante porque existem duas maneiras de você encarar o mistério. E o R.C. Sproul ele faz essa distinção que já está presente, por exemplo, num importante estudioso do dilema do mal, que é o Leibniz. Leibniz, em 1710, se não me falha a memória, ele publicou a sua Teodiceia. O que é uma Teodiceia? Uma maneira de justificar por que Deus é bom, amoroso, a despeito do mal existir. Então, R.C. Sproul lembra essa discussão que já era no século XVIII abordada por Leibniz, e que tratava uma distinção de mistério que a gente não pode perder de vista. Um sentido de mistério é o escapista. Sabe aquele que, por exemplo, a Trindade é um mistério, então por isso eu não preciso estudar a Trindade. Esse tipo de argumento está fora aqui do jogo. A gente não está falando desse mistério. A gente não está falando do recurso ao mistério como um escapismo do problema do mal ou dos problemas, digamos assim, espinhosos da doutrina cristã.
Mistério para a gente aqui tem a ver com outro sentido, aquele que Leibniz diz e que R.C. Sproul traz novamente para o nosso contexto, que é o entendimento do mistério como algo suprarracional e não como algo irracional. O mistério não como afirmação do irracional, por isso eu creio, mas o mistério do isso é suprarracional e não tenho nenhuma razão para não crer. Simplesmente porque estou diante de algo que me é impossível de compreender. Então, o capítulo 3 do Inteligência Humilhada desenvolve um ceticismo com base no entendimento de que é possível a gente, com os nossos próprios recursos, entender os motivos de Deus nos permitir passar por situações tão difíceis. Segunda coisa importante, além do mistério, uma apologética pastoral, ela precisa se munir de algo que não seja os mesmos recursos que a lógica usa, que são os princípios lógicos, né? O princípio de identidade, o princípio do terceiro excluído, o princípio da não contradição. Esses princípios lógicos servem para a lógica, servem para a filosofia. Mas a apologética pastoral, ela que não vai prescindir dessas coisas, mas vai usar de outras ferramentas quando estiver diante de alguém que não está perturbado por causa de uma questão lógica que envolve o problema do mal, mas porque ela está preocupada na sua relação com Deus, justamente porque o seu problema não é lógico, o seu problema é emocional, porque Deus fez isso comigo. E aí, não só o mistério joga papel fundamental importante para essa apologética pastoral, mas o recurso ao instrumento mais importante que o apologeta, nessas condições pastorais, ele vai demandar, que é as Escrituras. E as Escrituras nos forneceram um material extremamente importante e um caminho para lidar com o problema do mal, que é chamado de lamentação. A lamentação que a gente tem nos Salmos e que é a vivência da lamentação é aquilo que a gente chamou de oração suja. Oração suja é aquela oração... A ideia do sujo é a ideia ali... É metafórico, tá, gente? Mas a ideia da oração suja é a ideia do quanto ela nos causa vergonha. Se você está limpinho, você ora e ninguém vai achar que aquilo que você está falando é besteira. Mas a oração suja é aquela que a gente faz e tem vergonha porque está suja. Então, a gente acha que essas orações devem ser banidas. E as Escrituras não baniram as orações sujas. Elas nos ensinaram a fazer orações sujas. E uma oração suja, para que ela seja, em primeiro lugar, oração, ela não pode perder a fé. Não pode ser a oração de alguém que perdeu sua fé. Quando Jesus estava pendurado no madeiro, ele lembrou de um salmo de lamentação, que começa dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Não está pendurado no madeiro um ateu com crise filosófica com relação ao problema do mal, dizendo, poxa, me encarnei aqui, né? E o Senhor... Não, não temos um ateu pendurado no madeiro que perdeu a sua fé. Existe no madeiro o Filho de Deus, embebecido da sua fidelidade, fervor a Deus. Porque ele não diz por que me abandonaste, mas porque só diz por que me abandonaste depois de ter dito Deus meu, Deus meu. O lamento é diferente da murmuração, que é a oração de pessoas que perderam a fé, oração de pessoas que não conseguem mais confiar em Deus e que por isso perderam contentamento. A lamentação é uma adoração que se faz a Deus, mas acompanhada das nossas questões. Deus não nos baniu da sua presença e jamais nos banirá da sua presença porque temos questões, porque nós temos dúvidas ou porque nós estamos nos sentindo preteridos, esquecidos, abandonados por Deus. A apologética pastoral conta com a lamentação, porque ela entende que a lamentação é o meio que Deus deu para que seu povo possa abrir seu coração e dizer para Deus tudo aquilo que a gente está pensando e que Ele já sabe. Então, duas coisas são importantes para esse problema, para essa questão da apologética pastoral. A noção de mistério não como algo irracional, mas como algo para além da nossa razão.
e a recuperação da lamentação, que nos tira aquele olhar tempestuoso, aquele olhar, sabe, de superioridade, aquele olhar blasé diante de uma pessoa que está sucumbindo diante da dor, do sofrimento e que questiona a Deus de uma maneira não adequada, com os termos que a gente gostaria de falar com Deus. O lamento está aí como uma maneira de a gente poder não resolver o problema do mal, lógico do mal, mas uma maneira de a gente lidar com a nossa angústia interior. Nós vamos fazer um breve intervalo. Esse intervalo vai durar exatamente o tempo que for necessário. E logo depois desse intervalo, a gente vai voltar para responder perguntas, questões. Na volta do intervalo, eu quero indicar 2 livros que podem ajudar bastante na tarefa da apologética pastoral, em especial aqueles que, como eu, não só se interessam pela questão filosófica do problema do mal, porque vão lidar com a apologética pública, vão lidar com ateus, vão lidar com gente que não crê em Deus e que vai levantar questões espinhosas para a fé cristã. Mas eu estou me dirigindo especialmente àqueles que, como eu, não só lidam com a esfera pública, mas lidam com a esfera eclesiástica, lidam com o dia a dia dos irmãos na igreja com relação ao problema do mal.